gente! Tudo bem? Bem, eu sou a Monique Rangel e sejam bem-vindos ao vídeo novo no canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo, já deixe também o seu like para me ajudar na divulgação. Esse projeto ele foi todo feito com base nos moldes duráveis lá da loja Dona Mora. E caso você queira conhecer todos os produtos que tem lá, eu vou deixar aqui na descrição e também tudo explicadinho lá no molde. Eu garanto para vocês que é um produto que facilita muito a vida e vocês vão ver também no passo a passo. E vocês também vão ver o suporte do mobile que eu usei no passo a passo, e esse suporte de mobile você encontra na loja Mimos da Cris. Quando você for comprar, não esqueça de usar o cupom de desconto. E vamos agora então pro passo a passo! Apresento para vocês os moldes duráveis, eu tenho todos esses e tem muito mais lá no site. E todos eles, na embalagem, além de vir o molde, vem também dicas de montagem, o que você pode fazer com o molde. Então é super explicadinho para você não ter dúvida na hora de utilizar. Tem também de letras, e o projeto que eu desenvolvi usando esses moldes foi o do balão e também o de nuvens, com variações de tamanhos, tá? Então, ó, esses moldes, eles são bem resistentes por se tratar de um material plástico. Como vocês estão vendo, eu amasso o molde, mas ele volta à estrutura normal por ser plástico, diferentemente de papel, que pode se desfazer, pode molhar, pode rasgar, esse não. A utilização é bem simples, é só riscar no feltro. Eu utilizo uma caneta que apaga com calor e depois corto em cima do risco. Depois que eu cortei todas as partes do balão, eu alfinetei a parte azul na amarela para poder fazer um caseado de aplicação. E esse caseado de aplicação é bem fácil, tem vídeo aqui no canal explicando detalhadamente, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu usei 2 fios da linha da mesma cor do feltro e fui aplicando. Eu vou mostrar para vocês uma dica que eu aprendi com a minha amiga Lu Gomes, que também tem canal aqui no YouTube, que ela faz assim, ó, ela dobra o feltro e vai dando belisquinhos, como ela mesmo diz, e segue fazendo o caseado normalmente, e quando abrir, vai virar um caseado de aplicação. Então, como vocês estão vendo, eu fiz o caseado de aplicação na parte azul e também na parte amarela. E eu não fiz a aplicação na parte de trás do balão. Para fazer o sanduíche, primeiro preparei a base. A base eu vou mostrar nessa nuvem, que é o mesmo processo para fazer lá no balão. Primeiro risquei no papel paraná o molde desejado e depois fui diminuindo esse mesmo molde. Por que essa diminuição? Porque a base do papel paraná junto com a manta tem que ser menor do que a parte de feltro, para poder na hora do caseado ficar tudo certinho. Se você cortar a base do mesmo tamanho do feltro, na hora de casear você não vai ter aquela margem para poder fazer a costura. Então, eu cortei o papel paraná menor do que o molde, 1 centímetro, passei cola de silicone, colei 2 vezes a manta R1, pode ser também R2, e fiz esse processo dos 2 lados para ficar bem fofinho. O esquema da base é o mesmo para o balão e também para as nuvens. No balão, eu coloquei esses 2 cordõezinhos nas laterais, colando no papel paraná, para poder, posteriormente, eu pendurar o cesto. Logo em seguida, peguei as partes do feltro, posicionei na base para poder fazer o caseado. Para decorar esse balão, eu fiz uma letra somente, utilizei também o molde durável, cortei 2 vezes a letra e caseei em toda a volta, deixando espacinho na lateral para fazer o enchimento. Cortei as bandeirinhas, colei no cordão encerado e posicionei ali no balão conforme eu havia idealizado. Para fazer o cestinho do balão, eu cortei várias tiras
no mesmo tom do feltro. E daí vai ter também lá no molde a espessura certinha que você vai precisar cortar. Utilizando o recorte do cesto como base, fui distribuindo as tirinhas no sentido horizontal para depois ir montando. Então eu fui levantando as tirinhas de forma intercaladas para encaixar uma nova tirinha no sentido vertical. Depois que eu encaixei, eu desci as tirinhas que eu havia levantado e continuei o processo. As tirinhas que eu levantei anteriormente, eu vou deixar elas abaixadas e levantar de forma intercalada as que eu não levantei anteriormente. E encaixando mais uma vez uma nova tirinha no sentido vertical e assim sucessivamente. E eu já fui aparando as tirinhas para poder ir utilizando nos demais encaixes. Fiz toda a grade do entrelaçamento para poder colar no cesto da base. Daí utilizei cola de silicone líquida para poder, se acontecer de soltar alguma coisa, eu poder reposicionar. Depois da cola um pouco seca, eu fui aparando um pouco mais todas essas tiras para poder fazer o acabamento colando essas tirinhas para dentro do cesto. E eu fiz esse entrelaçamento só na parte da frente do cestinho. Então colei todas as rebarbas das tirinhas para dentro e depois colei a parte de trás. E assim fica o cestinho super fofo. Seguimos com a montagem do enfeite. Essa é a nuvem que eu fiz a mesma base que eu mostrei para vocês lá no início do vídeo com papel paraná. Posicionei a parte do feltro na frente e na parte de trás e fiz o caseado. E entre uma gravação e outra, um beijinho no meu príncipe. Depois das nuvens caseadas, usei cola quente para uni-las e o encaixe fica certinho. Para poder dar uma dimensão a mais nesse enfeite, cortei a mesma nuvem, só que do tamanho menor, fiz o enchimento 2 vezes a manta R1 e caseei em toda a volta. O cordão encerado da bandeirinha eu colei assim, ó. Um pinguinho de cola nas 2 pontas, deixando a bandeirinha solta no meio. Depois colei a inicial, que eu já havia mostrado para vocês no início do vídeo. A posição do balão é exatamente essa, eu colei com cola quente e depois colei a nuvem menor. Também introduzi o cordão encerado dentro do cestinho e colei também. Para dar um acabamento, usei fita pompom ali na base do balão. Para o nome, usei esses botõezinhos que tem lá também na loja Mimos da Cris. Para pendurar esse enfeite, usei argola de acrílico, agulha e linha. Decidi fazer com aplicação de costura ao invés de colar e deu um toque bem especial. Usei 2 fios de linha para ficar bem resistente. Depois que eu fiz bastante laçadas, eu arrematei ali no cantinho, depois saí com a agulha, perdendo ela dentro do feltro. E olhem só como é que fica bem bacana. E esse é o resultado final do enfeite de porta. Vamos agora para o mobile. Já preparei as nuvens, fazendo o caseado e enchimento com a fibra siliconada. Eu reparei que as nuvens elas não ficam retinhas na base, então eu decidi deixá-las com esse aspecto mais uniforme, utilizando o ferro de passar. Usei a temperatura nylon. No balão menor do mobile, eu apliquei frente e verso do mesmo jeito que eu já mostrei para vocês no início do vídeo no balão maior. Nesse balãozinho pequeno, eu colei no meio dele o cordão encerado para poder posteriormente pendurar na base do mobile. E aí sim, fazer o caseado em toda a volta, deixar só a parte de baixo abertinha. E todos os tamanhos dos cordões encerados eu indiquei lá no molde para você também cortar do mesmo tamanho que eu estou mostrando aqui no vídeo. Depois do enchimento, é só
finalizar fechando essa parte de baixo. O cestinho desse balão eu não fiz nenhum trabalho de textura. Eu só cortei as duas partes e caseei em volta. Depois encaixei ali o cordãozinho, seguindo o mesmo tamanho de todos os balões. O legal é isso, você manter o padrão. Para dar um volume dentro desse cesto, eu cortei um pedacinho de feltro, enrolei e encaixei lá dentro. E vamos à montagem dos pingentes. Usei esses pomponzinhos já prontos para poder dar um charme a mais e utilizei a agulha de boneca, que foi a única que entrou esse cordão encerado, que ele é um pouquinho grosso. E também essa agulha de boneca ajuda na montagem, porque eu precisei atravessar a nuvem por dentro, montando o pingente em si. E eu usei um alicate para ajudar na ultrapassagem do cordão dentro da nuvem. E o legal é você se atentar à altura de todos os elementos para deixar tudo bem simétrico. Depois é só passar um pinguinho de cola em todas as junções. Esse ursinho é do pingente central do mobile. Daí eu comecei aplicando o fuço com o ponto de aplicação, que é o ponto caseado que eu já mostrei para vocês. Depois peguei a parte de trás da cabeça, marquei o meio, passei cola de silicone e colei o cordão encerado. Já fiz as orelhas, que é casear em volta e aplicar o detalhe da parte da frente. Para posicionar essas orelhas na cabeça certinha de forma simétrica, lá no molde vai ter as indicações para você fazer o piquezinho com a tesoura e depois ir posicionando a orelha seguindo o gabarito do molde. Eu não utilizei cola, eu só alfinetei para fazer o caseado de união, que também lá no vídeo que tem aqui no canal, Truques de Caseado, eu ensino a fazer esse pontinho que é super simples. Depois de tudo caseado, é hora do enchimento. E não economizem, tá, gente? Pra a cabecinha ficar bem bonitinha. E na parte do fuço, eu decidi fazer um detalhe, que é concentrar o enchimento bem ali na parte da frente, para deixar esse voluminho a mais. Depois, é só ir preenchendo a parte de baixo, deixando bem niveladinho para aí sim fechar o caseado. E aproveita e compartilha esse vídeo. Tem um botãozinho aqui embaixo que você compartilha e você acaba me ajudando a espalhar arte feita com as mãos por esse mundão. Um truque que eu gosto de usar é pegar a ponta da agulha e ir puxando o enchimento para a parte onde às vezes fica falhado, e daí eu finalizo com o isqueiro. E eu acabei esquecendo de bordar a sobrancelha antes da montagem da cabeça, mas não é o fim, tem como fazer o bordado mesmo com a cabeça cheia. É só ir seguindo os pontinhos, fazendo ponto atrás e tá tudo certo. Usei a régua de simetria dos moldes duráveis para achar a posição certinha dos olhos. Aproveitei, já colei e também fiz o ponto do detalhe do fuço. Usei 2 fios de linha marrom. E nos olhos, com tinta branca de tecido e a pontinha da agulha, fiz o detalhe dos olhos. Aproveitei e já fiz o rosadinho da bochecha. Eu utilizei giz pastel, mas você pode usar tinta, sombra de maquiagem, o que você quiser. O corpinho eu já caseei e enchi. No pescoço, vocês já puderam perceber que eu gosto de usar essa técnica de diluir a cola branca na água para poder deixar o pescocinho durinho e ajudar na hora da montagem. Enquanto seca a cola, vamos para o lacinho desse urso. Utilizei tecido tricoline e aí vai ter as medidas todas certinhas lá no molde. E vocês viram que eu vinquei com os dedos mesmo essas duas partes. A única que eu costurei foi essa maior, deixando uma abertura na parte de baixo. Costurei do lado avesso, é claro, desvirei e agora eu coloquei um pouquinho de enchimento de cada lado para dar um volume nessa gravatinha. Dobrei ao meio e a parte menor que eu vinquei, eu colei ali no meio, a outra vai ser para colocar no pescoço. Esse é o rabinho do urso, que é só você pegar o molde, passar o pontinho chuleado em toda a borda, puxar, fazendo como se fosse um fuxico e depois finalizar colocando enchimento.
E assim fica o rabinho depois de pronto. Essas são todas as partes que compõem o urso, o pezinho, que é só casear, encher e aplicar os detalhes, e o bracinho também. Para montagem, eu fiz um furinho ali na parte de baixo da cabeça e introduzi o pescoço. Coloquei a tira da gravata com cola quente, depois finalizei colando o laço. Assim fica o posicionamento, depois eu colei tudo, exceto o rabinho. E eu quero mostrar de pertinho essa caixinha musical, que ela é de corda, que você dá a cordinha aqui, só que ela só vai funcionar se você acionar esse botãozinho, tá vendo, ó? Aí eu vou ligar e aí vai começar a rodar de acordo com a musiquinha. O mobile ele gira aqui nesse movimento. E aí quando você quiser desligar, é só apertar aqui o botãozinho e pronto. A corda aqui atrás e o botãozinho aqui em cima. Para decorar a caixinha de música, fiz esses detalhes como se fosse o sol. Decorei a letra com cola glitter. Nesse momento vou montar o mobile junto com vocês para que vocês entendam todo o esquema de montagem dos elementos e também o conceito do projeto No Olhar do Bebê. Aqui eu tô usando um pé da TV que a gente colocou na parede, e aí esse pé aqui, ó, ele ficou guardadinho, e aí eu lembrei dele, falei assim, agora já sei para que vou usar. Aqui eu coloquei essa base, né, do mobile. Aqui, ó, deixa eu tirar aqui só para vocês verem, ó. Essa base aqui eu encaixei no pé da TV, mas o ideal é vocês encontrarem algum objeto para que vocês consigam colocar essa base do mobile, né, essa haste aqui, para vocês conseguirem ver todos os elementos montadinho, como que vai ficar no berço, né, da criança, do bebê. Então, ó, eu coloquei aqui, apertei bem o parafusinho pra ficar bem firme. Daí, então, vem essa parte, né, essa parte aqui da base, depois vem essa haste e aqui tem essa voltinha, que é pra quê? Pra encaixar a caixinha musical. Só que tem um porém da questão da caixinha de música. Por que eu não colei ainda os elementos aqui da parte da caixinha? Porque, ó, vocês conseguem ver que a parte onde ela pega nessa alcinha aqui de cima é nessa posição. E esse outro encaixe, que é para a aranha, né, dos outros elementos, ela vem aqui nessa lateral. Então, o que eu faço? Eu prefiro colocar ela aqui na alça, e aí eu consigo visualizar retinha aqui a posição que ela vai ficar, e daí sim eu pego os elementos, né, da decoração e eu vou e colo aqui. Colei aqui os detalhes da caixinha musical, ó. Deixa eu ver se tá focando. É que tá estourando mesmo, né, gente, ó. E aí agora vou pegar a aranha, que é para colocar os elementos, né, desse móvel. Vou encaixar aqui. E agora, gente, a parte mais interessante de vocês analisarem o mobile é a questão da altura desses elementos. Eu vou usar aqui uma régua para eu ilustrar aqui para vocês. O limite dos elementos do mobile é exatamente aqui, ó, no final desse pé, tá vendo? No pé do próprio mobile. Então, ó, esse aqui é o limite dos elementos. Então, você pode trabalhar tranquilamente a altura até essa medida aqui, tá? Se passar um pouquinhozinho, não tem problema. E aí eu montei, né, os itens decorativos das hastes aqui da aranha, né, da lateral, que é a nuvem, os pompõezinhos e o balão, e o enfeite central, que é o ursinho. E é nesse ursinho que eu vou trazer o conceito no olhar do bebê. E aqui ele já tem a cordinha inicial, né, que eu fiz a montagem junto com a peça, que ela foi colada aqui dentro, né, da cabecinha, no passo a passo. Vou precisar de um pomponzinho, agulha, que no caso essa daqui é só porque
Ela é a única que eu tenho que passa esse cordão grosso, né? Aqui nessa cabecinha. E depois o rabinho, que é o pitozinho, pra finalizar e dar acabamento. Ó, passei aqui, ó, o pompom. Daí eu vou passar aqui dentro do buraquinho do meio. E vou voltar, ó, tá vendo aqui? Eu vou voltar com a agulha no pomponzinho e vou sair com esse cordão do outro lado, aqui, ó, fazendo assim, nesse esquema, tá vendo? Vou tirar a agulha. E essa ponta eu vou colar aqui, aonde vai ficar o pitozinho. Coloquei o ursinho aqui no meio, daí na parte de trás ficou assim, com essa linhazinha aqui, ó, mas ela é bem fininha, nem ficou nada grosseiro, e aí eu finalizei aqui no rabinho. Esse esquema aqui vai fazer com que a peça ela possa ficar assim de frente, decorativa, e também deitada para quando o bebezinho for usar o mobile. Então, ó, é só ir puxando as duas cordinhas, ó. O pomponzinho ele serve também para segurar essa montagem. Quando o paizinho ou a mãezinha quiser deixar o mobile normal, né, virado para frente, aí é só retornar puxando as cordinhas e ajeitando o pomponzinho e tá prontinho. Daí agora é só colocar o restante dos elementos. Eu gosto de colocar por baixo, né, para poder ficar com o acabamento bem bonitinho. Dá 2 nozinhos. E aí eu vou cortar esse final aqui, né, desse cordãozinho. Não vou colocar miçanga nem nada, eu só vou encher esse negocinho aqui de cima com cola quente. Prontinho, não tem mistério colocar esse enfeite aqui da ponta. Dei 2 nozinhos, depois coloquei cola quente aqui dentro e tá tudo certo. Daí é só continuar a montagem colocando o restante. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero muito ver vocês reproduzindo essas ideias, porque a minha missão é fazer com que você faça arte com as mãos. E por hoje é só, gente. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau!